E assim, caciques como, por exemplo, Cacique Lázaro. Cacique Lázaro talvez nos ensina algo muito importante. Dizia Cacique Lázaro: queremos uma educação onde podemos ser doutor sem deixar de ser índio. Para nós indígenas, valorizando os nossos conhecimentos, as nossas tradições, nosso modelo epistemológico, pedagógico, um modelo que atenda às nossas necessidades e não nos transforme em branco, não nos transforme em indiri. Chamamos de retomada, a retomada do território. Mas essa retomada também não era somente do território, era uma retomada também das línguas tradicionais, era a retomada de certos rituais que em períodos de conflito não era mais permitido, os brancos não permitiam ou oprimia, o Estado era violento quando os índios faziam certas manifestações culturais. Então isso começa a ser retomado novamente. E a escola também vai nessa mesma tendência. A escola começa a se reapropriar da cultura indígena e ressignificar essa escola. Se antes a escola era instrumento de opressão, se a escola era tido como um intruso dentro da comunidade, a escola agora é se apropriada pelos índios. Os índios dizem quem vai... E começa os índios mesmo a se capacitar. Os índios começam agora a se reapropriar desses espaços. Se antes o modo, a pedagogia ensinada era aquela mesma pedagogia que se dava lá na cidade, também colocada em alguns espaços rurais, era aquela mesma que se queria colocar dentro das aldeias. Aí podemos rememorizar, como eu disse, o modo de ensinar os índios a ler era da seguinte maneira: se dizia A de uva, ou melhor, U de uva, A de avião. Esse U de uva, a uva não existia dentro da comunidade indígena. Como é que ele ia aprender aquilo? Avião eles não conheciam. Quem conhecia isso eram os brancos. E os indígenas eram obrigados a aprender daquela maneira, a partir dos conhecimentos brancos. E ignorava todo o conhecimento tradicional. Por que não usar uma fruta daquele mesmo lugar, daquela aldeia? E quando os índios se apropriam dessa escola, os índios começam a abolir certo tipo de conhecimento, certo tipo de pedagogia, e dizer: nós temos o nosso próprio conhecimento, nós temos nossa própria pedagogia, então é essa que a gente vai instituir nessa nova escola. No caso dos Pataxó, por exemplo, a gente tem a nossa língua chamada de Patchohan. Essa língua nossa, agora introduzida na escola como uma disciplina. E nessa disciplina a gente aprende as músicas indígenas, aprende a história dos mais velhos, aprende a história das pinturas, a gente fala dos mais velhos, da língua de modo geral. Então, dentro do Patchohan, da disciplina Patchohan, a gente aprende todos os aspectos da nossa cultura. Apropriada, a escola é ressignificada, a gente dá uma nova cara para a escola. Os professores se interagem com a aldeia, traz a aldeia para dentro da escola, ou seja, traz lideranças. Em um momento a escola abre, vai ser um cacique que vai dar uma aula hoje, é um pajé que vai dar uma aula hoje, é uma rezadeira que vai dar aula e entra na sala de aula e começa ali a transmitir o seu conhecimento. A transmitir aquilo que ela aprendeu através da oralidade. Mas aí existe, se o índio quiser ter acesso à universidade, e o Enem tem uma outra prática. O Enem não valoriza tudo isso que eu estudei, toda essa história que eu tive de estudo, desde o ensino básico até o ensino médio. Não é aquele que vai cair no Enem, é outro. O que a gente quer hoje, por exemplo, são vestibulares específicos para índio. Porque a cidade é ainda
um espaço ainda privilegiado. A universidade, ela é ainda muito conservadora. A universidade, né, quando ela institui as suas práticas, os índios estão excluídos desse espaço. A universidade não foi pensada para índios. Abrir essa universidade para que novos indígenas venham. A gente aqui é tentar preparar a universidade para que outros indígenas venham para cá e não sofram os mesmos percalços que os primeiros indígenas que vieram para cá sofreram, né? Que essa geração está sofrendo. Então, nós, enquanto indígenas, não viemos apenas para estudar, mas também para se apropriar desses espaços. Estamos diante de uma faculdade de letras, né, da Universidade Federal da Bahia. Mas quantas línguas indígenas essa faculdade ensina? Porque é uma hierarquia entre as línguas. Infelizmente, essa sociedade é preconceituosa, até mesmo dentro das suas próprias instituições. Se a gente é vítima de preconceito pelos próprios colegas, pelos próprios professores, dentro da universidade não é diferente, através das suas instituições. Quantos almejam falar inglês, porque é uma língua falada pelo mundo todo. Mas esquece também que essa mesma tendência é ditado por um país que está impondo e até violando os direitos, tendências hegemônicas. Tem, por exemplo, áreas que você pode escolher fazer prova de espanhol ou inglês, como acontece no vestibular tradicional da própria UFBA, né? E depois seguido agora pelo Enem. Assim, por que espanhol e por que inglês? Se a gente tem no nosso país uma diversidade linguística de mais de 180 línguas diferentes, falada ainda pelos índios, por que não é uma língua indígena? As línguas indígenas são chamadas de dialeto, né, no processo hierárquico, né, como uma língua, né, secular.